O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante das pessoas, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Como dissemos na semana passada, as bem-aventuranças são para nós um programa de vida. Nós podemos pensar que elas são uma utopia ou um ideal que não se consegue alcançar. Mas Jesus hoje mostra-nos muito concretamente como é que se vai conquistando estas bem-aventuranças, como é que nós podemos ir sendo felizes. E hoje, logo a seguir aos 12 versículos das bem-aventuranças, Jesus usa duas imagens reais, fortes, para dizer aquilo que nós devemos ser no mundo. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Se quisermos particularizar, tu és sal da terra, tu és luz do mundo. Se calhar, no tempo de Jesus, estas duas imagens teriam mais impacto a quem as ouvia, mas elas continuam a ter um espaço na nossa espiritualidade cristã. Ainda hoje se usam estas imagens para falar da importância dos cristãos na transformação do mundo. Vamos então falar destas duas imagens. Tu és o sal da terra. O sal não é um alimento, é um condimento. No tempo de Jesus, o sal tinha muito mais utilidade do que nós o temos agora. Agora usamos para tempero os que não têm dieta de sal e os que não são hipertensos. Podemos dar graças a Deus por poder pôr umas areias de sal na comida. Mas no tempo de Jesus, que é o tempo do Império Romano, obviamente, o sal era um bem precioso. Era caro. Não era uma coisa acessível como nós agora o temos. O dinheiro que se ganhava para trabalhar, quando nós trabalhávamos e recebíamos o ordenado, parte desse dinheiro era para comprar sal. E é daí que vem a nossa palavra salário. O salário era o dinheiro do ordenado que se guardava para comprar o sal. Este dinheiro é para salário, para comprar o sal. Portanto, era um bem precioso. Também se usava para conservar alimentos. Não havia frigoríficos, não havia arcas congeladoras. Havia algumas pessoas, ainda, sobretudo dos nortes das beiras, ainda se lembrarão das salgadeiras. As salgadeiras. Portanto, era aí que se conservavam os alimentos perecíveis. E também, como nós hoje, sim, servia para temperar. O que é que isto tem a ver com ser cristão ou com o eu ser sal da terra? Tem tudo a ver. Porque assim como o sal era um bem valioso no tempo de Jesus, ele hoje diz-nos que cada um de nós, seu discípulo, também é valioso. Nós valemos muito. E somos muito importantes no mundo. Se calhar nós ainda não percebemos o alcance do que valemos para Deus. São Pedro, numa das suas cartas, diz assim: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados, mas com o próprio sangue de Cristo. Deus não pagou a nossa dívida
com dinheiro, com prata, com ouro, mas com sangue. Portanto, nós somos valiosos aos olhos de Deus. Nós valemos muito para Deus e Deus conta connosco para a construção de um mundo melhor. E às vezes, em vez de andarmos a perguntar onde é que está Deus, vêm as tempestades, onde é que está Deus, porque é que Deus não atua, pensemos que Deus precisa de cada um de nós. Nós somos agora os agentes transformadores daquilo que Deus quer para o mundo. Se alguém está triste e pede a Deus consolo, aqui estou eu para consolar alguém, através das minhas palavras consoladoras, através da minha presença junto da pessoa num momento difícil. Estou a ser presença de Deus. Estou a ser sal da terra, porque também estou a dizer a essa pessoa, és muito importante não só para mim, mas também para Deus que te ama. Se alguém precisa de alguma ajuda física, levar alguém a algum sítio, empurrar alguém no bom sentido, não é empurrar alguém, levar alguém a algum sítio, pegar ao colo. Se alguém precisa disso, cá estão os meus braços, que são os braços que Deus tem hoje para poder ajudar quem precisa. Deus está na força dos meus braços. Deus está na simplicidade das minhas palavras, como diz São Paulo na segunda leitura. Porque somos importantes para Deus, ao ponto de Ele nos ter resgatado com o sangue de Jesus, nós também somos importantes para Ele e para os outros. E por isso, a nossa disponibilidade para os outros é a maneira mais eloquente de mostrar Deus presente no nosso mundo. O sal serve para conservar. E Jesus diz, tu és o sal da terra. Porque também nós devemos conservar a riqueza do Evangelho na vida, com equilíbrio. Conservar, ser conservador, hoje em dia tem uma conotação, sobretudo na Igreja, bastante negativa, mas conservar não significa ser fanático. Não é isso que significa ser conservador. Não significa ser rigorista, integrista. Como também não significa ser desleixado ou fazer dos valores cristãos uma norma relativa. Eu cumpro mais ou menos. Ou então, do Evangelho só tiro aquilo que eu acho que eu posso. Não é. Um extremo e outro extremo estão enganados. Nós apreciamos uma comida bem temperada. Se estiver muito salgada, até podemos dizer, está boa, mas se calhar tem um bocadinho de sal a mais. Estamos a dizer, está má, mas pronto, somos delicados e dizemos isto. Ou se estiver insonsa, comemos, mas paciência, se com um bocadinho de sal ficava melhor. A mesma coisa com os cristãos. É mau ser extremista, ter sal a mais, mas também é mau não ter sal nenhum. Em Viseu, lembro-me desta história, a minha avó, quando se falava assim de religião e de gente assim muito conservadora já naquele tempo, nos anos 90, a minha avó dizia uma coisa que só há pouco tempo é que eu descobri, que eu fiz questão de ver se era verdade ou não. A minha avó dizia assim, quando a gente falava de religião, e havia alguns que eram assim também um bocado já mais exagerados, assim, em Viseu há uma rotunda onde está lá uma pedra que diz, minha avó é analfabeta, há lá uma pedra que diz, a religião quer-se como ao sal na comida, nem muito nem pouco, só o preciso. Isto existe. Em Viseu há uma estátua dedicada a um bispo de lá, Dom António Alves Martins, e na base da estátua está lá esta frase, o sal, a religião quer-se como o sal na comida, nem muito nem pouco, só o preciso. E assim é que nós somos equilibrados. E assim é que nós somos sal da terra. Não é ser salgadíssimo, que ninguém possa aturar-nos, mas também não é ser de tal maneira insonso que não se ganhe o sabor das coisas. Temos que encontrar o equilíbrio. Finalmente, o sal é para dar sabor e ser sal da terra a temperar este mundo com os valores cristãos. Voltarei ao sal agora no final. A segunda imagem, a imagem da luz. Vós sois a luz do mundo. Esta é uma frase impactante. Percebermos que só aqui nesta passagem é que Jesus diz que nós somos luz. Porque no Evangelho de São João ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus atribui a ele próprio ser a luz do mundo.
Mas aqui Jesus diz, vocês são também a luz do mundo. Ou seja, temos a mesma propriedade que Jesus tem. O cristão é de Cristo. A luz que o cristão tem é a luz que lhe vem de Cristo. No tempo de Jesus não havia luz elétrica. E precisamos mais dela hoje do que no tempo de Jesus. Vejam o que é esta barbaridade nas zonas afetadas pelas tempestades, o que significa não ter luz. Não ter luz, não carregar um telemóvel, ir para a cama cedo porque não há luz, não haver divertimento nenhum, nem televisões, nem nada porque não há luz, não poder conservar alimentos, uma casa que estivesse quase totalmente eletrificada em termos de eletrodomésticos, não se pode. Para nós, hoje, nós não conseguiríamos conceber a nossa vida sem luz. E Jesus diz-nos que assim como o sal, se perder o sabor, não serve para nada, também, se a luz que nós somos não for para iluminar, não estamos a ser úteis. E como é que nós podemos ser luz? Responde-nos a primeira leitura e também o Evangelho, fazendo boas obras. Queres ser luz? Faz boas obras. Diz-nos a primeira leitura, repartirmos os nossos bens com quem passa necessidade, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa ao que não tem que vestir e não voltar as costas ao meu semelhante. Erradicar da minha presença toda a opressão, acabar com os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, dar do meu pão ao faminto e matar a fome ao indigente. Não são palavras do Frei, são palavras de Deus pelo profeta Isaías. E se repararam, no final de cada bloco de boas ações, terminava sempre, então a tua luz brilhará como a aurora. Então a tua luz brilhará na escuridão. E ainda temos recompensa, que dizia também a primeira leitura, se tu praticares boas obras, as tuas feridas vão cicatrizar. E se chamares por Deus, Ele vai te responder. E ainda acrescenta Jesus que as tuas obras brilhem no mundo para que os outros que as veem glorifiquem a Deus. Vejam a importância das boas obras na construção do mundo melhor, que depende de nós, não as podemos deixar aos outros. Estamos todos muito incomodados com estas cheias que assolaram o nosso país. Mas uma pergunta concreta e direta. O que é que eu fiz? Eu fiz. Agora é para vocês. Ou então, o que é que tu fizeste para ajudar estas populações que estão a passar mal? Como um sem-abrigo, sem teto, sem luz, sem comida, sem roupa. O que é que tu já fizeste por isso? Podemos ter aqui uma opção. Eu sou mais como o sal, eu rezo. Obrigado, Senhor, por esta tempestade que não atacou a minha casa. Felizmente eu estou bem, não houve infiltrações. Coitados deles, tenham paciência e que em breve reconstruam as suas vidas. Isto convenceu alguém? Não. Convenceu a Deus? Muito menos. Agora, se eu disser assim, tenho que fazer alguma coisa. Amanhã no meu trabalho somos 15. Amanhã somos 15. Malta, vamos aí arranjar roupa para ir à Leiria. Ou então trabalho num grupo de arquitetura ou de engenharia. Vamos tirar 2 dias e vamos para lá ajudar a montar os tetos e fazer aquelas coisas todas. Que a ajuda que eles precisam agora é profissional, não é de boa vontade. É de gente que tenha segurança e que não caia dos telhados abaixo e que morra. E a malta junta-se e vai para lá. Ou manda uns sacos de roupa, ou enche uma carrinha e vai à Leiria, que não fica longe, a Leiria, onde for, que não fica longe daqui, 1 hora, 1h30, 2 horas. Tumba, vai entregar. E depois à noite diz assim, obrigado, Senhor, pela generosidade que puseste no meu coração e no dos outros. Obrigado por termos conseguido responder a estes pedidos destas pessoas que estão aflitas e que nós que estamos no terreno, bem vi que aquilo é complicado e é bem pior do que nas igrejas. A nossa oração valeu a pena? Valeu. Porquê? Foi acompanhada das boas obras. E é assim que o cristão tem que ser. Sal e luz. O sal da fé, o sal da oração, para depois ser luz, para iluminar
através das boas obras. Nós precisamos do sal e da luz. E precisamos de ser sal e ser luz. O sal da oração, que conserva e dá sabor à nossa vida, e a luz das boas obras, que iluminam todo o mundo. Por isso, fracos cristãos seremos, se não formos sal da terra e se não formos luz do mundo. Que o Senhor nos dê o discernimento e a coragem para sermos sal e luz. Que a nossa oração dê sabor e nos leve à prática das boas obras. E que as nossas boas obras sejam luz e iluminem a nossa oração. Que assim seja.